Será que os pais da igreja, ou conhecido também como patrística, eles defendiam e pregavam as mesmas doutrinas e confissões de fé da instituição religiosa conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana? Eu convido vocês então a responderem essa pergunta. Após a vinheta, acompanhe comigo. Olá, sejam novamente todos muito bem-vindos. O meu nome é Denis Silva e você está no canal Estudo Perspicaz. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Considere a possibilidade de se inscrever aqui, dê o seu like, compartilhe essas informações, comente, quero saber a sua opinião sobre estes e outros assuntos. Muito bem, hoje vamos falar um pouquinho a respeito de história e vamos envolver aqui os conhecidos pais da igreja. Numa série de 3 vídeos que eu fiz, relacionado a um vídeo que o conhecido padre Paulo Ricardo ele fez. Então um dos comentaristas ali, não sei se talvez seja um apologista católico, ele trouxe atenção um comentário bastante interessante. Eu vou deixar em partes o comentário dele na tela. Então é o comentário de Nicolas Porfírio. Seja bem-vindo aqui ao canal e obrigado por comentar, tá bom, Nicolas? Em partes ele trouxe atenção assim para nós. Ele trouxe 4 pontos na qual ele contra-argumentou o meu vídeo, né? Mas eu gostaria de destacar aqui o 4º ponto, que diz assim: por que ao invés de ficar lendo centenas de teólogos protestantes, você não faz um simples exercício de ler a patrística? Muito bem, é o que eu já faço já por alguns anos e é por isso que eu trago a atenção que o que os pais da igreja ensinavam, em grandíssima parte, não é o que a igreja atual, conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana, ela ensina e prega. E hoje é o que vamos ver um pouco a respeito disso. Para poder fazer a nossa análise aqui, eu elaborei uma tabela para que fique mais fácil para a gente fazer, então, um estudo. Além dos pais da igreja, eu tomei a liberdade de também colocar escritos de cristãos famosos que são conhecidos como sendo apologistas, embora não sejam os pais da igreja. Bem como também os concílios que no decorrer da história ocorreu no seio da igreja. Então, deixando claro aqui que eu, além dos pais da igreja, eu coloquei outros elementos históricos também. Então, iniciando o nosso estudo, temos aqui a tabela. De um lado, vocês observam que tem a doutrina papista, ou da Igreja de Roma, e as doutrinas. E do outro lado, como os pais da igreja e outros, incluindo concílios, eles encaravam essa doutrina. Então, temos aqui a primeira transubstanciação, ou seja, para quem não conhece, para a Igreja Católica Apostólica Romana, o pão e o vinho literalmente se tornam a carne e o sangue de Jesus. Essa doutrina ela foi rejeitada então por Teodoreto, Gelásio, Crisóstomo, Vigílio, Inácio, Tertuliano, Agostinho, o famoso Agostinho, Orígenes, Clemente de Alexandria e Hipólito. Outra doutrina ensinada pela Igreja de Roma é a Imaculada Conceição. O que seria isso? Para a doutrina católica, Maria, mãe de Jesus, ela não herdou o pecado original de Adão, ou seja, ela não tinha a tendência ou a imperfeição de Adão. Quem então negou essa doutrina? Orígenes, Tertuliano, Crisóstomo, Ambrósio, Cirilo de Jerusalém, Bernardo de Claunaux, Leão I, Gelásio I, Gregório Magno. Os livros apócrifos que encontramos hoje nas traduções católicas. Eles foram rejeitados então por Melito, Teófilo, Orígenes, Júlio Africano, Eusébio, o famoso Jerônimo, Atanásio, Hilaro, Epifânio, Cirilo de Alexandria, de Jerusalém, novamente, Basílio, Gregório, Nazianzeno, Rufino, Anfilóquio de Icônio, Gregório Magno, João Damasceno e o Concílio de Laodiceia. Também temos o preterismo. O que seria isso? O preterismo, segundo alguns eruditos mais críticos, é a metodologia
onde eles fazem um exame dos livros, principalmente do livro de Apocalipse e dos livros proféticos, né? Onde, na grande maioria, eles trazem atenção que as profecias se cumpriram principalmente na destruição de Jerusalém. Essa doutrina foi rejeitada então por Eusébio, Jerônimo, Sulpício, Severo, Hipólito, Vitorino, Clemente de Alexandria, Cirilo de Jerusalém novamente, Irineu, Justino, Hermas, Efrem, Cipriano e a obra conhecida como Didaquê. A imortalidade da alma. Conforme eu também tenho uma série de vídeos a respeito disso, a maioria dos pais da igreja eles eram mortalistas ou aniquilacionistas. Entre eles, então, Justino, Policarpo, Inácio, Arnórbio, Teófilo e Taciano. Vou deixar então este vídeo ou essa playlist no link da descrição deste vídeo também. Na sua grande maioria, com exceção de Tertuliano e Orígenes, todos os pais da igreja não acreditavam na imortalidade da alma, que é uma doutrina que é pregada pela Igreja de Roma. Também temos o primado do bispo romano, ou seja, a lenda de que havia um papa desde os começos, desde os primórdios da igreja primitiva. Essa ideia foi rejeitada então por Inácio, Eusébio, Tertuliano, Cipriano, Jerônimo, o famoso Agostinho, Gregório Magno, o Concílio de Nicéia, o Concílio de Calcedônia e também o Concílio de Cartago. Continuamos aqui, temos outra tabela, de um lado, novamente a doutrina papista, a doutrina de Roma, e os pais, escritores e concílios que rejeitaram essas doutrinas. Então temos aqui a justificação pelas obras e não somente por fé, ensinada pela Igreja Católica. Essa ideia foi registrada por Agostinho, rejeitada também por Clemente de Roma, Basílio e Beda. Também temos a tradição extra-bíblica, com a mesma autoridade das Escrituras, a famosa tradição que foi passada de tempos em tempos de maneira imutável, né? Quem rejeitou isso foi Justino, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Hipólito, Orígenes, Eusébio, Atanásio, Cirilo de Jerusalém, Basílio, Gregório de Nissa, Ambrósio, Jerônimo, Crisóstomo, Agostinho, João Cassiano, Cirilo de Alexandria. Também temos o ato de batismo por aspersão, ou o famoso batismo dos bebês, principalmente. Foi rejeitado por Cirilo de Jerusalém, Hipólito, Tertuliano, Didaque, inúmeras evidências arqueológicas. Também temos o culto a imagens. Foi rejeitado por Lactâncio, Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Agostinho, Cipriano, Jerônimo, Eusébio, Epifânio. Por último, temos a virgindade perpétua de Maria. Foi rejeitada por Eusébio, Tertuliano, Euvídio, Orígenes e a maioria dos cristãos até o final do segundo século, segundo Clemente de Alexandria. E por último, conforme vocês estão vendo aí, temos a última tabela. Temos a doutrina papista, a doutrina de Roma e os que negaram essa doutrina. Então temos Pedro como a pedra de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Quem rejeitou essa doutrina foi Agostinho, Tertuliano, Orígenes, Cipriano, Afraetes, Tiago de Nisbis, Ambrosiaster, Eusébio, Paulo de Constantinopla, Hilário, Atanásio, Basílio, Gregório de Nissa, Ambrósio, Dídimo, Epifânio, Crisóstomo, Jerônimo, João Damasceno, Beda, Cassiodoro, Gregório Magno, Cirilo de Alexandria e Teodoreto. Tenho até um vídeo sobre também Agostinho, falando para Agostinho quem que era realmente a pedra da igreja, que vou deixar também no link da descrição. Temos também o tormento eterno, o famoso inferno de fogo. Foi rejeitado por Justino, Policarpo, Inácio, Anórbio, Teófilo, Taciano, Hermas e a maioria dos cristãos até o século IV, segundo Agostinho. Sem falar, que não está nessa tabela, todos os pais da igreja, antes do concílio de Nicéia, não eram trinitários, ou seja, não acreditavam na doutrina da Trindade.
Eles eram subordinacionistas. Então, mais uma doutrina que os pais da igreja rejeitavam e que é ensinada pela Igreja de Roma. E essa foi a nossa análise que fizemos aqui de maneira bem prática, bem objetiva, mostrando então assim que o que os pais da igreja, os escritores antigos, os concílios que existiram, demonstram que desde os primórdios e o que a igreja ensina hoje se distancia muito nas questões de unanimidade, nas questões de união doutrinária, e a história e a arqueologia demonstram isso de maneira muito clara. E espero que, de uma forma ou de outra, este vídeo tenha ajudado vocês a aumentar o seu conhecimento com respeito a essas informações. Quero agradecer por assistir esse vídeo até o final. Mais uma vez, por favor, se inscreva, compartilhe essas informações, dê o seu like para que essas alcancem mais pessoas. E eu gostaria de entender como seria a reação do padre Paulo Ricardo ao se deparar com essas informações. Os nossos santos são lindos, é lindo ser católico, é lindo ter santos que iluminam, que são faróis, que nos dizem existe vida sobrenatural. A Igreja de Cristo sobrevive às desgraças, às pedofilias, às misérias, às traições, às heresias. Jamais, non prevalebunt, não irão prevalecer.